Olá, tudo bem? Todos com saúde? Sou professora Ana Lúcia. Hoje nós teremos uma aula muito interessante. Vamos lá, cientistas? Hoje nós teremos a aula número 11. O nosso eixo, ambiente e vida. Conteúdo de hoje: os animais. Animais que vivem em condições extremas, tudo bem? Olha a habilidade que eu vou precisar desenvolver com vocês hoje. Participar de situações em que os conceitos e procedimentos científicos, juntamente com as reflexões sobre a natureza ética da ciência, são mobilizados para direcionar tomadas de posição acerca de situações sociais atuais e relevantes. Olha lá, interessante o estudo de hoje. Vamos lá? Vamos estudar. Olá, vamos lá, cientistas? Vamos estudar hoje animais extremófilos. E para fazermos uma comparação, eu vou colocar aqui para vocês as condições ideais que os seres humanos vivem, nós, tá bom? E aí eu coloco aqui para vocês nessa cartela condições ideais para os humanos. Quais são as condições ideais? Temperatura ambiente, que possa variar pelo menos de 20 a 35 graus centígrados, tá bom? Temperatura do ambiente que suportamos, tá bom? 40 graus. Mas 40 graus, ela já começa a me comprometer o funcionamento do meu organismo. Já começa a ficar com respiração ofegante, né? Não consigo raciocinar direito. Então, são temperaturas que me levam a um extremo na questão da fisiologia do meu corpo. Pressão, 1 atm, uma atmosfera, tudo bem. Água doce, nós vivemos na água doce, né? Tomamos água doce, nadamos na água doce, então são condições ideais para nós. Nós não dependemos de água salgada, sim água doce. E nós, como seres humanos, nós vivemos, e os seres vivos alguns, presença de oxigênio, tá bom? Sem oxigênio fica complicado para nós sobrevivermos, então nós vivemos na presença do oxigênio. Olhem bem para o ambiente que eu trouxe para vocês observarem. Vocês estão vendo esse ambiente? Tranquilo, com árvores, água, sombra, natureza, né? As pessoas que aqui estão de uma condição bem confortável. Isso é por quê? Porque aqui existe um ambiente confortável, um ambiente normal para nós sobrevivermos, nós humanos, tá bom? Temperatura ideal, presença de água, oxigênio, né, o ar, temperatura, tudo ideal. Só que hoje, cientistas, nós vamos estudar outros animais que não vivem nessas condições que eu coloquei aqui para vocês, mas que vivem em condições extremas, né? Professor, o que é extrema? O que são animais extremos? Eu vou apresentar para vocês o que são animais extremos, tudo bem? Como definição de animais extremos, eu coloco para vocês aqui. São animais que vivem em ambientes extremos, sob alta pressão, sobre alta temperatura, eles vivem sem oxigênio, às vezes sem água, tá bom? Ou com água com muito sal, muito salobra, né? E também em ambiente muito gelado, né? Esses animais, eles vivem assim porque eles tiveram um período de adaptação, tá bom? E eles conseguiram, de uma certa forma, colocar o seu organismo para aceitar viver nessas condições, e aí se adaptaram, tá bom? Não são todos os animais que vivem nessas condições extremas, mas eu vou apresentar para vocês que existem sim animais que vivem nessas condições. E aqui um animal que talvez vocês não conheçam, mas ele existe, é o animal tardígrado, né? Um nome estranho. Olha como ele também é um pouco estranho, né? Porque nós não convivemos com esses animais no dia a dia, porque nós não encontramos ele por aí. São animais que vivem em condições extremas. Por exemplo, o tardígrado, ele suporta temperaturas elevadíssimas, pressão, né? Altas. Então, vivem numa condição que ele suporta.
Isso é um dos animais que suportam condições extremas de viver em alta temperatura, viver numa pressão alta e às vezes em ambiente muito gelado. Por quê? Porque ele se adaptou, tudo bem? Fora o tardígrado, eu trouxe para vocês algumas bactérias, tá? As bactérias, eles são dos seres que conseguem sobreviver e se adaptar muito facilmente nesses locais extremos, de temperatura, de pressão, né? Numa condição não muito favorável, mas elas se adaptam. As bactérias aqui que eu coloco para vocês são bactérias que suportam altas temperaturas, temperaturas muito elevadas, temperatura que nós não podemos suportar, mas elas, numa adaptação, elas conseguem suportar. Às vezes são bactérias que sobrevivem em larvas vulcânicas, né? Uma larva vulcânica tem uma temperatura muito elevada. Mas existem por ali bactérias que conseguem fazer uma adaptação daquele ambiente e sobrevivem nesses ambientes que nós chamamos ambientes extremos. Por isso que eles são considerados animais extremófilos, amigos de ambientes extremos. Eles conseguem sobreviver, tudo bem? Tem outros ambientes? Tem, professora. Tem ambientes gelados, com temperatura baixa, todo ambiente bem gelado, que tem muito gelo, né, tem a temperatura baixa, né? Olhem na geladeira, né? Se você olha o seu congelador, uma temperatura baixa, né? E tem gelo lá dentro, né? Ali deve estar 0 graus, tá bom? Ambiente com muito sal. Existem animais que sobrevivem com ambientes com muito sal, sobrevivem. Tem animais que são muito adaptados a viver no mar ou em rios que tem uma quantidade concentrada de sal e eles conseguem sobreviver, tá bom? Terceira condição que eu trago para vocês, o fundo do oceano, né? Quem já conheceu, teve essa curiosidade de conhecer como vivem os animais no fundo do oceano. Lá tem escuridão, a luz não chega no fundo do oceano, né? E alta pressão. Então, esses animais, vivendo em escuridão, em alta pressão, eles também fazem uma adaptação da sua visão e da condição em que ele vive, tudo bem? E eles sobrevivem muito bem no fundo do mar, né? Quem tem oportunidade de fazer mergulhos no fundo do mar, vai verificar que tem animais que sobrevivem a essas condições extremas, condições que nós, seres humanos, não sobreviveríamos, tudo bem? Uma quarta condição que eu trago para vocês e afirmo para vocês que existem animais são nas zonas vulcânicas, né? Onde tem vulcão, né? Erupção de vulcões, também existem animais que lá sobrevivem, naquelas larvas, com temperatura muito elevada, muito acima de 200 graus, né? Temperatura que nós não suportaríamos. E a quinta condição que eu trago para vocês, lá no Polo Ártico, também tem animais que sobrevivem a baixa temperatura. E tem muitos animais que se adaptaram, que criaram condições ambiente no seu corpo que eles conseguem sobreviver, né? Se nós ficarmos muito tempo exposto a essa baixa temperatura, nós vamos comprometer o nosso organismo, tá bom? Mas tem animais que produzem substâncias que eles conseguem se adaptar nessa baixa temperatura. O sangue não congela. É incrível como eles conseguem se adaptar e desenvolver essas estruturas para viverem nesses ambientes extremos. Tudo bem? Aí, o que nós temos mais para falar desses animais? É uma sexta condição, deserto. Tem animais que vivem em deserto, aí já é mais próximo à nossa convivência. Nós vemos animais que vivem em deserto, só que lá no deserto já vai para o extremo, lá alta temperatura. Apesar de que no entardecer à noite essa temperatura cai, mas durante o dia essa temperatura é muito alta. E nós temos animais que sobrevivem nessas altas temperaturas, tá bom? Aí eu trago para vocês aqui também uma outra situação. Animais que vivem sem oxigênio. Tem animais, professora, que vivem sem oxigênio? Tem bactérias que conseguem viver sem a presença do oxigênio, tá bom? Enquanto o oxigênio é uma necessidade para a nossa vida,
tem alguns organismos que prosperam em ambientes sem oxigênio, são chamados anaeróbios, tá bom? Bios, né? Anaeróbios, eles vivem sem a presença do oxigênio, tá bom? Então, total ausência do oxigênio. São bactérias anaeróbicas. Elas sobrevivem mesmo não tendo oxigênio. E aí eu trago o exemplo de algumas bactérias que vivem sem oxigênio. Olha como elas são, né? Elas desenvolvem uma estrutura e elas emitem uma luminosidade porque elas vivem nesta condição. Aí nós identificamos essas bactérias por essa estrutura, mas elas são bactérias que vivem sem oxigênio, em ambientes altamente extremos, tá bom? Com certeza elas usam outro tipo de gás, que não seja o oxigênio, mas elas conseguem fazer o seu metabolismo de respiração, porque senão elas não sobreviveriam, tá bom? E aí, avançando mais um pouquinho, por que esses animais, professora, conseguem sobreviver a esses extremos? Porque na natureza existem processos que nós conhecemos como adaptação. Tudo nós passamos por um processo de adaptação, tá bom? E qual é o conceito de adaptação para vocês? Eu trago aqui para vocês entenderem quais são as condições que levam esses animais a se adaptarem. A adaptação é um processo biológico, tá bom? O organismo vai precisar desenvolver onde ele ajusta as suas mudanças ambientais. Se ele vive em alta temperatura, ele vai precisar fazer essa mudança no seu processo biológico. Se ele vive em baixa temperatura, também. Se ele vive sem oxigênio, ele vai fazer essa adaptação, ou se ele vive na presença de oxigênio também. Só que na natureza, também nós convivemos, e eu preciso mostrar para vocês cientificamente que existem outros processos. É o processo da evolução. Quando é que nós evoluímos, professora? É um processo de mudanças das características genotípicas, tá bom? São características muito internas de uma espécie. Existem mutações. O que são mutações? São mudanças, tá? Que o organismo passa. Ele passa por várias mutações. E após a evolução, o ser vivo se adapta, ou ele se adapta, ou ele migra para outro ambiente, ou ele morre, tá? A evolução, ela dá essas três condições: adaptar, migrar para um outro ambiente, ou então ele morre, ele vai desaparecer, ele vai entrar em extinção, tá bom? A evolução, ela tanto pode ser para favorecer o animal, como ela pode desfavorecer. Por isso que tem essa condição dele chegar a não se adaptar, e aí ele vai entrar em extinção, porque ele vai morrer, tudo bem? No fundo do mar, eu coloco aqui as condições do fundo do mar para vocês. A região, ela é escura, né? Nós tínhamos conversado sobre isso. Os animais se adaptam em local que tem características próprias, que ajuda a sobreviver nessa parte dos oceanos. Quais são as características próprias? Vão precisar desenvolver um outro sistema de visão, né? Porque no escuro nós não conseguimos enxergar, mas eles, na escuridão, eles conseguem, porque eles conseguiram desenvolver um outro sistema de visão, tudo bem? E lá nós já conversamos, no fundo do oceano tem escuridão e alta pressão, né? Então, são poucos animais que conseguem sobreviver. Quando eu trago para vocês essa imagem do fundo do oceano, belíssima, né? Professor, e por que eu consigo enxergar a imagem? Porque aqui eles estão filmando, então levaram com certeza uma luz artificial, mas no seu natural do ambiente, essas condições nós não teríamos como visualizar, tudo bem? Porque é uma escuridão. E aí, como para uma filmagem, a gente consegue visualizar que tem recifes, tem corais, tem animais, tem outros peixes, né? São peixes totalmente adaptados a viver sobre alta pressão, porque a pressão é muito grande, e sem luminosidade, tudo bem? Quando os mergulhadores vão para o fundo do oceano, para o fundo do mar, eles vão numa condição de equipamentos que respiram, que visualizam,
né, que tem a questão de resguardá-lo à pressão que eles sentem no corpo. Então, são condições que mergulhadores precisam se adaptar, porque senão eles não conseguem chegar até as profundezas do oceano. Mas esses animais conseguem, eles conseguem viver nessas profundezas do oceano. Uma outra condição que eu trago para vocês é um ambiente com temperatura baixa. Existe ambiente com temperatura baixa. Na região do Ártico, né, em outro polo, um local muito frio e com bastante gelo. Então, qual é o animal ideal para sobreviver nesse ambiente? Aí eu trago para vocês o urso polar, né? Olha a característica dele. Ele é branco, né? Ele às vezes se confunde naquela imensidão de gelo, justamente para ele a presa não visualizar ele muito, né? Ele tem essa condição de ficar em destaque branquinho, isso é uma questão de sobrevivência dele, mas olha como a cobertura do corpo dele é totalmente branquinho, né? Com pelos muito fortes. Então, esses pelos, esse revestimento do corpo faz com que ele se aqueça. E aí ele tem algumas reservas de gordura também, para poder isolá-lo de um ambiente que possa desfavorecer numa condição de ser uma temperatura muito baixa. Aí o urso consegue sobreviver tranquilamente, né? Ele tem um revestimento de um corpo muito apropriado para sobreviver em baixa temperatura, tudo bem? Uma outra condição que também é um ambiente com uma temperatura elevada, e aí a temperatura elevada numa condição de uma escassez de água. Além de ter uma temperatura elevada, tem animais que vivem numa escassez muito grande de água. Quais são esses animais? Olha só, vocês conhecem, com certeza, né? Vocês conhecem esses animais. Os camelos, né? Em cima, onde as pessoas andam, se deslocam em cima dele, ali é um local em que ele faz uma reserva de água, ele consegue beber para mais de 150 litros de água, só de uma vez. E em cima dele tem uma reserva de gordura, ele pode passar meses sem tomar água e sem se alimentar. Por quê, professora? Porque ele tem tipo um tanque de água, né, de armazenamento, e também tem bastante gordura. Tá bom? Então, ele consegue sobreviver sem água e sem se alimentar. Esse é um tipo de um animal que vive em ambiente extremo. Uma outra condição, seres vivos resistentes a elevada temperatura. Olha lá, esse lago chega a uma temperatura de quase 90 graus. Essa água, vocês veem que ela ferve, né? Ela aquece para mais de 100 graus. E aí existem animais que sobrevivem a essas elevadas temperaturas, que nós não poderíamos sobreviver, tá bom? Esse é um exemplo. Tem outros seres vivos resistentes a elevada temperatura? Tem. Em decorrência das altas temperaturas, surgem lagos de água quente que abrigam bactérias, tá bom? Bactérias que conseguem sobreviver a mais de 90 graus, que é a imagem que eu apresentei para vocês, cianobactérias e algumas algas também. Olha como exemplo eu trago para vocês dessas bactérias. Seres vivos resistentes a elevada temperatura. Aí eu faço um destaque dessas bactérias que conseguem sobreviver a esses ambientes, tá bom? E aí, colocando uma outra condição para vocês, existem robôs que coletam amostras, né, de pesquisas de solo no planeta Marte. Então, são pesquisas bem atuais, né? Teve lançamento de pessoas que foram para este planeta Marte coletar material. Somente em estudo pode determinar se existe vida ou se de fato há condições para que a vida evolua nesses planetas, né? Nesses ambientes. E eles são altamente extremos. No planeta Marte, como nós não conseguimos chegar lá, o que o homem pensou? O que a tecnologia pensou? Pensou em levar robô, tá bom? Tem robô que chega no planeta, nessas altas temperaturas, em elevada pressão, e conseguem, olha a imagem que eu trouxe para vocês de um robô. Ele desce no planeta Marte, ele tem a sua pinça que faz a coleta da amostra e traz para estudarmos aqui na Terra, né? Então, animais não conseguiriam,
Mas o homem pensa com a sua inteligência, a sua tecnologia, que existem robôs que podem fazer essa coleta, tá bom? O homem não chegou na Lua? O homem na Lua. Só que na Lua são condições extremas. Olha a Lua, a densidade média dela, 3,34. Gravidade, 0,16. Temperaturas que chegam a menos 173 graus e máxima 116. Ambiente com características muito adversas, onde nós encontramos na Lua. E como que nós chegamos a explorar esse ambiente tão adversos? Eles vão, os astronautas, altamente revestidos, né? Eles levam equipamentos para alimento, eles levam equipamentos para suportar a temperatura, suportar a pressão. Observem aí, né? Esses equipamentos que os astronautas chegaram na Lua são equipamentos, e agora estão em Marte, são equipamentos que dão condições para que ele suporte elevadas temperaturas ou baixas temperaturas e também elevadas pressões. Mas eles vão, claro, com todas as condições ideais, tudo bem? Vamos para o nosso exercitando, vamos lá? Olá, então vamos lá. Olha o que eu pensei como questão para nós resolvermos hoje. Primeira questão, os seres vivos que habitam o fundo do mar precisam se adaptar a condições diferentes neste ambiente. A escuridão permanentemente é um fator que interfere diretamente nesses animais. Eles desenvolveram outras habilidades para se deslocarem na escuridão. Vamos ver que habilidades são essas? E aí eu coloco aqui para vocês, quando estamos em ambiente escuro, mesmo utilizando as mãos para encontrar as coisas, temos dificuldade. Tem um sentido que não utilizamos no ambiente sem iluminação. Marque a opção correta deste sentido, tá bom? E aí eu coloco aqui para vocês 4 alternativas. Letra A, paladar. Letra B, visão. Letra C, tato. Letra D, olfato, tá bom? Pensem na questão e tentem marcar a questão correta. Segunda questão que eu trouxe para vocês é a seguinte: os camelos podem ficar dias ou meses sem beber água. Eles foram adaptados a essa condição, pois possuem reservatório de água e gordura. Tudo bem? Se um camelo ficar sem água e comida, ele sobreviverá, tá bom? Eles possuem uma estrutura no corpo que armazena água e gordura por vários meses. Olha a questão. Identifique o ambiente extremo em que o camelo vive. Tudo bem? Coloco aqui 4 opções. A, florestas. B, geleiras. C, deserto. D, vulcânicas. Onde que o camelo sobrevive? Vamos lá tentar responder essas questões e resolver? Aguardo as respostas corretas. Tudo bem?
Vamos lá. Com certeza vocês conseguiram resolver. Vamos lá para a primeira questão? Os seres vivos que habitam o fundo do mar precisam se adaptar a condições diferentes neste ambiente. A escuridão permanente é um fator que interfere diretamente nesses animais. Eles desenvolveram outras habilidades para se deslocarem na escuridão, tá? Quando estamos em ambiente escuro, mesmo utilizando as mãos para encontrar as coisas, temos dificuldade. Tem um sentido que não utilizamos no ambiente sem iluminação. Marque a opção correta deste sentido. E aí eu coloquei para vocês as opções. Tudo bem? Quais foram as opções que vocês conseguiram? Paladar, letra A, visão, C, tato, olfato. Qual foi a opção que vocês conseguiram chegar? A opção correta é a letra B, né? É a letra B. Isso mesmo, letra B. Vocês conseguiram chegar em visão. É isso mesmo. O sentido na escuridão é o sentido que nós não conseguimos desenvolver. É a visão mesmo. Segunda questão. Qual é a segunda questão que eu trago aqui para vocês? Os camelos podem ficar dias ou meses sem beber água. Eles foram adaptados a essa condição, pois possuem reservatório de água e gordura. Se um camelo ficar sem água e comida, ele pode sobreviver. Eles possuem uma estrutura no corpo que armazena água e gordura por vários meses. E aí, identifique o ambiente extremo em que o camelo vive. Floresta, geleiras, deserto ou vulcânicas? Claro que vocês marcaram letra C. Muito bem. Camelos vivem em ambiente no deserto. Vamos para o resumo da nossa aula de hoje? Vamos lá? Vamos lá, o nosso resumo da aula de hoje. Cientistas, vamos lá. O assunto é interessante, né? Animais extremófilos. E aí eu trago aqui um resumo. A razão por que desse estudo? Por que os homens pesquisam essas condições? Por que eles pesquisam esses animais que vivem em condições extremas? Porque nós precisamos saber como que esses animais sobrevivem nessas variedades de condições em alta e elevada temperatura e baixa temperatura. Por quê? Numa necessidade, eu preciso entender como funciona o organismo desses animais, né, e dessas bactérias. Para poder nós entendermos em condições, nós precisamos desses estudos. Assim como nos ajudar também a compreender alguns mecanismos que esses organismos, eles têm, eles desenvolvem, para poder nós conhecermos e sabermos aonde aplicar numa condição que o cientista precise em estar nessas condições extremas. Então, eu preciso aprender com esses micro-organismos, com esses organismos, porque eu sabendo quais são as ferramentas que eles utilizam para sobreviver nesses ambientes, me dá condição para que numa necessidade nossa, né, de estudo desses ambientes, eu também consiga, de uma certa forma, nos aproximar dessas condições. Por isso que nós pesquisamos esses animais que vivem em condições extremas, tá bom? E também, que é a próxima cartela, para nós entendermos nas pesquisas, nas investigações e termos condições de tirarmos as nossas dúvidas se existem condições de existência de vida fora o planeta Terra. Por isso que o homem, ele consegue explorar outros planetas e trazer amostras para que nós analisemos as condições existentes em outros planetas, tá bom? Porque numa condição de uma necessidade, nós conhecemos as condições que esses planetas vivem, né? Como é que eles sobrevivem. E uma outra condição, por que nós também lançamos e estudamos
outros planetas. Somente em estudos detalhados é que eu consigo entender a forma de vida e as condições que os outros planetas existem, tá? Por isso que os astronautas, eles se lançam a essas pesquisas, a estudar essas condições. Então, nosso assunto de hoje, animais extremófilos, é uma condição que a ciência abraça para poder entender por que esses micro-organismos, esses organismos, esses seres vivos, né, eles sobrevivem nessas condições, para nós podermos, numa evolução nossa futura, também entender quais são as necessidades que nós vamos precisar enquanto espécie humana para poder também sobrevivermos numa mudança de ambiente, né? As mudanças climáticas estão aí. Nós vamos precisar nos adaptar a temperaturas mais elevadas, né? Como é que meu organismo vai se adaptar a essas temperaturas mais elevadas com essas mudanças climáticas? Então, os pesquisadores, os cientistas e vocês também já se antecipam e conseguem estudar esses animais para nós conhecermos quais são as estruturas que eles desenvolvem, tá bom? Para esta necessidade futura, eu também lançar mão desse conhecimento. Por isso que a ciências é tão importante e por isso que nós pedimos que vocês façam outras leituras desses animais tão importantes, do camelo, do urso, das bactérias, né? São esses animais que eu apresentei para vocês que vivem nessas condições muito extremas, em elevada temperatura, em baixa temperatura, sem oxigênio, né? E se futuro nós, o planeta Terra, venha ter condições próximas a essas condições que esses animais já vivem, aí nós já temos pesquisas avançadas, até para nos proporcionar essas condições para que a nossa espécie não possa entrar em uma extinção, nós possamos evoluir e nos adaptar a esses ambientes, tá bom? Vamos para as considerações finais da nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje, ela vai exigir mais leitura, tá? Pais e responsáveis. Então, aqui nós colocamos como considerações finais que nós contamos muito com a ajuda e o apoio de vocês lá em casa, né? Nessas condições que nossos filhos, os filhos de vocês, os nossos alunos, eles têm essa condição de estudo, né? Nós estamos aqui pensando que eles estão num ambiente adequado, num ambiente tranquilo e que esses estudos evoluam. Então, nós pedimos muito, pais, que vocês possam dar este apoio e que as nossas crianças fiquem nesse sistema de estudo e aí a gente consiga, de uma certa forma, ir evoluindo dentro do estudo das ciências, tá bom? Eu espero contar com vocês na próxima aula e aí fiquem com saúde. E aí vamos para a nossa próxima aula, que eu já estou preparando. Tudo bem? Até a próxima aula, queridos!